Uma mulher desce ao porão da própria casa com uma tigela de minhocas nas mãos. Lá embaixo, no escuro, algo se agita, range, ameaça. Ela não foge. Ela deposita a tigela no chão, espera e sobe de volta. Do lado de fora, o sol está batendo no jardim e o filho brinca na grama. E o filme trata isso como um final feliz. Qualquer outro filme de horror chamaria essa cena de derrota. O monstro está vivo. O monstro continua na casa. A protagonista virou a criada dele. E, no entanto, o Babadook, dirigido por Jennifer Kent em 2014, insiste que isso é a cura. Não a fuga, não a vitória, não o exorcismo. A convivência. Eu quero defender que esse é o final mais honesto já filmado sobre a dor humana e que, para entendê-lo, não precisamos de nenhuma teoria do sobrenatural. Precisamos de duas ideias, uma de Freud e outra de Jung, que explicam com precisão desconfortável por que existem monstros que não podem ser mortos e por que tentar matá-los é exatamente o que os torna mais fortes. Comece pelo dado que o filme entrega quase de passagem e que é a chave de tudo. Amélia é viúva. O marido morreu num acidente de carro enquanto a levava ao hospital para dar à luz. Ou seja, o dia da morte dele é o dia do nascimento do filho. Todo aniversário de Samuel é, ao mesmo tempo, o aniversário da catástrofe. E Amélia, ao longo de 7 anos, resolveu isso da única forma que conseguiu, fingindo que a data não existe. Ela não comemora no dia certo. Não fala o nome do marido. Não desce ao porão, onde as coisas dele estão guardadas. A casa inteira é uma máquina de não lembrar. Isso tem um nome, e Freud o escreveu em 1917, num texto chamado Luto e Melancolia. Ele faz ali uma distinção que parece pequena e é decisiva. No luto, diz Freud, o mundo é que se torna pobre e vazio. A pessoa sofre, se retira, chora e aos poucos consegue retirar o investimento afetivo daquilo que perdeu até poder recomeçar. Na melancolia, não. Na melancolia, o que se torna pobre e vazio é o próprio eu. A perda não é elaborada, é engolida. O objeto perdido não é liberado, é incorporado. Passa a habitar a pessoa por dentro. E Freud escreve então uma das frases mais bonitas e mais assustadoras da história da psicanálise. A sombra do objeto caiu sobre o eu. Guarde essa palavra, sombra, porque ela vai voltar. O que acontece quando a sombra do objeto cai sobre o eu é que todo sentimento dirigido àquilo que se perdeu passa a ser dirigido a si mesmo. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Entre esses sentimentos há sempre raiva. Freud insiste nisso. Toda perda carrega ambivalência. Porque amamos e ao mesmo tempo ressentimos aquilo que nos abandona. No luto normal, essa ambivalência é vivida e digerida. Na melancolia, ela é impronunciável e por isso se vira contra dentro, virando autoacusação, esgotamento, ódio de si. Agora olhe para a situação de Amélia com essa lente. O filho custou o marido. Não por culpa dele, não por escolha de ninguém. Mas o fato bruto é esse. O menino chegou no mesmo instante em que o homem se foi. Que sentimento uma mãe pode ter diante disso e ainda assim continuar sendo uma mãe aceitável? Nenhum que ela possa dizer em voz alta. Nem para a irmã, nem para Zanarri, assistente social, nem para si mesma. E por isso o filme mostra a Amélia exausta, insone, apática, incapaz de sentir prazer em qualquer coisa, cercada por um filho que grita e por uma casa que parece feita de tons de cinza. Isso não é uma mulher assombrada por um espírito. É o retrato clínico exato de uma melancolia de 7 anos. E então chega o livro. Ele simplesmente aparece na estante.
Um livro infantil ilustrado que ninguém comprou, chamado Mr. Babadook. Amélia o lê para o filho e para de ler no meio, porque as páginas viram uma ameaça. E o livro diz uma coisa que é a lei de todo o filme, e talvez a lei do inconsciente inteiro. Se está numa palavra, ou está num olhar, você não vai conseguir se livrar do Babadook. Você não vai conseguir se livrar. Não é uma maldição, é uma descrição. E é aqui que Jung entra. Jung chamou de sombra aquela parte da personalidade que a consciência se recusa a reconhecer como sua. Não é o mal em sentido moral. É tudo o que não cabe na imagem que fazemos de nós mesmos. A crueldade em quem se pensa gentil. O desejo de fuga em quem se pensa devotado. A raiva em quem se pensa amoroso. E Jung faz uma observação que o Babadook filma quase literalmente. Quanto menos a sombra é integrada à vida consciente, mais negra e mais densa ela fica. Reprimir não elimina nada. Reprimir apenas transfere autonomia. Aquilo que não é reconhecido como parte de mim passa a agir sobre mim como se viesse de fora, com força própria, escolhendo a hora. E é exatamente assim que a criatura se comporta. Ela não ataca a casa vinda da rua. Ela sobe do porão, quer dizer, vem do lugar onde as coisas do morto estão guardadas, do único cômodo em que Amélia se proíbe de entrar. Ela não tem forma definida, porque aquilo que não foi nomeado não pode ter contorno. E ela cresce à medida que Amélia se esforça mais para negá-la, exatamente como Jung previu. Cada tentativa de destruir o livro faz o livro voltar, maior, mais detalhado, mais explícito. Uma sombra combatida é uma sombra alimentada. Chegamos então à cena que é o verdadeiro coração do filme, e que quase todo mundo lê como cena de possessão. Amélia, tomada pela criatura, encara o filho e diz a ele que muitas vezes desejou que fosse ele, e não o pai, a morrer. Repare no que acontece ali. Isso não é uma frase inventada pelo monstro. É uma frase verdadeira que o monstro apenas libera. O horror da cena não está em uma entidade falando pela boca de uma mulher. Está em uma mulher finalmente dizendo aquilo que nunca pôde dizer e que estava dentro dela desde o primeiro dia. A possessão, no filme de Kent, não é invasão. É revelação. O Babadook não trouxe nada de fora. Ele é o que estava trancado dentro e que arrombou a porta porque a porta foi trancada com força demais. Por isso o final funciona. E por isso ele é o gesto mais radical do filme. Amélia não mata a criatura. Ela também não é derrotada por ela. O que ela faz é encará-la, gritar com ela, impor um limite e depois dar a ela um lugar. O porão, um cômodo da casa, dentro da casa, embaixo da vida cotidiana, mas com porta, com escada, com acesso, e todo dia ela desce até lá, leva comida e volta. Traduza isso, e você tem a definição junguiana de individuação. A sombra não é exterminável, porque ela é feita da mesma matéria que você. O que é possível é torná-la consciente, dar a ela um endereço conhecido, manter com ela uma relação regular em vez de uma guerra permanente. Jung escreveu que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A tigela de minhocas no porão é isso, filmado. Não é submissão ao monstro. É o oposto da submissão. É a recusa de continuar fingindo que ele não existe. E é também, em termos freudianos, a passagem finalmente feita da melancolia para o luto. Amélia desce ao porão. Ou seja, entra no cômodo das coisas do marido. O que estava incorporado e mudo agora tem lugar, tempo e ritual. A dor não acabou. Ela apenas deixou de ser uma ocupação clandestina para se tornar uma visita marcada. Agora deixe eu virar o espelho,
Porque o filme não é sobre uma viúva australiana. Nós vivemos numa cultura que trata a dor como um problema de eficiência. Existe um prazo tácito para o luto, e ele é curto. Existe uma pressão gigantesca para superar, seguir em frente, virar a página, transformar o sofrimento em aprendizado apresentável. Existe uma indústria inteira dedicada a prometer que você pode eliminar o que te dói, otimizar o que te falta, deletar o que te envergonha. E o resultado disso é uma população de pessoas cansadas, insones, irritadas com os próprios filhos, incapazes de sentir prazer. Exatamente como Amélia nos primeiros 40 minutos. Todas convencidas de que o problema é falta de força de vontade. O Babadook diz não a isso, e diz de forma quase brutal. Existem coisas que não passam. Existem perdas que não cicatrizam, mas encarnam. Existe raiva que é legítima e que não vai desaparecer porque é feia. E a única saúde possível diante disso não é a eliminação, é a hospedagem. Você não se cura do que perdeu. Você aprende a descer a escada todo dia e a alimentar aquilo, para que aquilo não precise subir. Repare, para terminar, no que essa leitura faz com o gênero inteiro. O horror clássico tem dois finais possíveis. Ou o monstro é destruído, e o mundo volta ao normal, e a mensagem é que o mal é externo e derrotável. Ou o monstro vence, e a mensagem é que o mal é maior do que nós. Kent inventa um terceiro final. E ele é o único que corresponde a alguma experiência humana real. O monstro não é destruído, nem vence. O monstro é reconhecido, delimitado e mantido. É por isso que o Babadook não é um filme sobre uma mãe assombrada. É um filme sobre a única coisa que se pode fazer com aquilo que não vai embora. E a pergunta que ele deixa não é se você tem um monstro no porão, porque todo mundo tem. A pergunta é se você já teve coragem de descer com a tigela.